os módulos já finalizados, o que nós vamos fazer agora é a união do módulo. Para unir o módulo, eu vou usar essa mesma cor de fio que fiz aqui a última carreira. No caso do meu aqui, eu estou usando um tom de tangerina, ok? Então, para começar, nós vamos iniciar unindo aqui a lateral de apenas 2 módulos. Eu vou virar o meu módulo aqui pelo avesso. Então, vou colocar aqui o lado direito com o lado direito de um dos módulos. Então, aqui para fora, eu vou ter aqui o avesso dos módulos. Começo aqui prendendo o fio na agulha. Faço, então, aqui uma laçada na agulha. Venho aqui em um dos cantos, eu tenho 2 correntes. Aqui em cada canto, vou unir aqui canto com canto, aqui dos 2 módulos. Venho na primeira corrente, vou pegar sempre a alcinha de cima, aqui da corrente. Vou no outro módulo, pego também a alcinha de cima. E vou fazer um ponto baixíssimo. Passo para a próxima corrente, trabalhando sempre em apenas uma alça, sempre pegando a alça de cima, pego de um módulo e pego aqui do outro módulo. Sempre as alças de cima, apenas uma alça. E faço um ponto baixíssimo. Aqui onde eu tenho os pontos altos, vou trabalhar da mesma forma, pegando apenas uma alça aqui do ponto, vou aqui no outro módulo, pego uma alça também no outro ponto, faço um ponto baixíssimo. Passo para o próximo ponto de base, trabalhando sempre aqui nas alças, sempre apenas uma alcinha do ponto de base e faço um ponto baixíssimo. Vão ser sempre aqui essa mesma sequência. Em cada ponto que tenho na base, eu vou pegar apenas uma alça. Então, pego uma alça aqui desse módulo que tenho na minha frente e uma alça do módulo que tenho aqui na parte de trás. E vão sendo sempre as alças de cima aqui do ponto. Quando você abrir, você vai ter essa costura aqui ao meio. Na frente, quando você virar pra frente, ficará dessa forma. Se você abrir aqui, você vê a costura aqui, então vai ter uma alcinha aqui de um dos módulos, outra alcinha aqui do outro módulo. Vou voltar aqui e vou completar aqui toda essa lateral. Já finalizando aqui a lateral, eu vou fazendo aqui os últimos pontos do bloco.
Chegando aqui na alça novamente de 2 correntes, eu vou costurar até aqui a segunda corrente. Então, ficou assim. Que eu vou cortar o fio. E passo a ponta aqui por dentro da laçada, para ela não se desmanchar. Volto aqui pra frente e você terá essa costura aqui. Se você abrir a costura, você vai vendo aqui que ficou certinho, sobrando sempre uma alça aqui entre os módulos. Aqui você tá unindo a primeira lateral de um dos módulos. Você vai fazer essa mesma sequência sempre para unir aqui todos os módulos. Para fazer uma coxa de solteiro, nós vamos unir na largura 5 módulos para fazer a largura de uma coxa de solteiro e no comprimento serão 9 módulos. Para fazer a coxa de casal, você vai unir 8 módulos na largura e no comprimento também são 9 módulos, ok? Depois que você fez essa primeira carreira, unindo aqui os módulos, depois você vai vir trabalhando a carreira aqui de cima. Eu já tenho aqui todos os módulos já costurado, faltavam apenas esses 2 aqui. Então, eu tenho a minha coxa aqui virada pelo avesso. Para fazer a costura, agora eu vou unir aqui essa lateral, mais essa lateral aqui. Então, você vai chegar em um ponto que você vai ter as 2 laterais do módulo para unir. Então, você vai trabalhar sempre da mesma forma. Prende o fio na agulha, sempre fazendo a costura pelo lado do avesso. Com o fio preso, você vem aqui sempre na primeira alça, aqui da corrente do canto, vai nesse outro módulo e também pega aqui a alcinha, sempre a alcinha de cima, faz um ponto baixíssimo. Passa para a próxima corrente, pegando apenas a alça de cima e prende com um ponto baixíssimo, sempre costurando um módulo ao outro. Passa para os pontos da base e vai trabalhando também, pegando sempre a alcinha de cima dos pontos e fazendo a união dos 2 módulos. Eu vou fazer o mesmo aqui por toda essa lateral. Finalizada aqui a lateral, então costurei da mesma forma que tínhamos costurado a outra lateral. Agora eu chego aqui na quina, onde eu tenho os outros, o outro módulo aqui na parte de cima. Então, eu vou passar a minha agulha aqui na correntinha do canto. Venho aqui, tem uma alça sobrando também aqui no canto. E pego ela e faço ponto baixíssimo. Passo na outra corrente, sempre apenas na alça de cima. Aqui na outra lateral aqui do canto, eu também tenho uma alça aqui. Aqui eu vou fazer um outro ponto baixíssimo. Então, cheguei aqui novamente
na outra lateral. Então, aqui eu continuo fazendo a mesma costura que estávamos fazendo antes. Nos pontos de base, você vai pegando sempre a alça de cima de cada um dos módulos e vai unindo um ao outro com um ponto baixíssimo. Vou virar aqui para te mostrar como ficará. Quando você vir aqui, no encontro dos módulos, vai ficar dessa forma. Ok? Eu vou completar aqui a minha costura e depois volto te mostrando como vamos arrematar os fios aqui dos módulos. Já finalizando aqui a lateral, quando eu chego aqui na alça, novamente de 2 correntes, eu vou fazer um ponto baixíssimo também em cada uma das correntes, lembrando que na corrente você também vai trabalhar apenas na alça de cima e fazendo ponto baixíssimo. Feito isso, agora é só você cortar o fio, vou passar a sobra aqui por dentro da laçada. No caso desse fio aqui, que eu tenho apenas uma sobra, aqui eu vou dividir o meu fio em 2 partes. Então, estou trabalhando com fio aqui número 6, então divido 3 para um lado, 3 para o outro. Venho aqui na alcinha anterior, passo uma das sobras e agora vou amarrar, fazendo a sequência dos 3 nós. Feito isso, é só cortar o excesso. Nesse outro caso aqui, eu tenho 2 sobras de fio. Então, por isso que é bom para você deixar para arrematar os fios aqui da costura depois de finalizado. Porque onde eu tiver aqui o encontro de 2 sobras, eu vou pegar aqui uma das sobras, vou passar aqui por um ponto, aqui no meio para ficar uma sobra mais próxima da outra. E agora, eu faço a sequência dos 3 nós. Isso vai fazer com que diminua mais a quantidade de sobras que você vai ter para arrematar, que aí fica mais fácil. Então, feito os três nós, é só você cortar o excesso, ok? Feita toda a base da sua coxa, caso você vai fazer uma manta, dessas mantas para cobrir os pés no inverno, para deixar no sofá, então você já pode fazer uma quantidade menor. Pode fazer uma manta, por exemplo, quadrada, com 5 módulos em cada uma das laterais, ok? Virando aqui na frente, você terá essa visão, lembrando que para fazer a coxa de casal, você vai precisar de 72 módulos. Nós vamos colocar 9 no comprimento e 8 na largura. Para fazer a coxa de solteiro, nós vamos precisar de 45 módulos. Vamos colocar 5 na largura e 9 também no comprimento. Depois de ter todos os fios aqui arrematados, eu vou virar a minha coxa aqui pro lado do direito e agora eu vou fazer aqui o último acabamento, que é o bico. No caso aqui do meu trabalho, eu vou fazer
o bico com o fio amarelo, que é essa segunda cor que eu usei aqui para começar o módulo. Então, eu vou começar fazendo aqui 2 laçadas na minha agulha. Vou começar trabalhando aqui pelo encontro dos módulos, para você ver como eu vou fazer aqui. Então, venho aqui em um ponto de base e faço um ponto alto. Agora, vou fazer mais 4 pontos altos, um em cada ponto de base. Então, eu tenho um total de 5 pontos altos. Vou fazer 3 correntes. Venho aqui na base aqui desse último ponto alto que eu fiz, eu vou pegar aqui uma correntinha, apenas aqui da primeira corrente eu pego uma correntinha, pego aqui no ponto alto uma outra correntinha e fecho aqui com um ponto baixíssimo, formando um picô. Vou fazer mais 5 pontos altos, só que aqui eu cheguei no encontro de um módulo com o outro. Então, aqui, onde eu tenho aqui a alça, eu faço um ponto alto. Já no outro módulo, aqui na outra alça, faço um segundo ponto alto. E agora, faço mais 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Então, fiz aqui os 5 pontos. Novamente, faço as 3 correntes. Vou pegar aqui uma alcinha de uma corrente, uma alcinha do ponto alto. Faço aqui a laçada e trago ela aqui, formando um ponto baixíssimo, formando o picô. Novamente, faço 5 pontos altos, um em cada ponto de base. Feito aqui os 5 pontos altos, faço as 3 correntes, pego agora aqui uma alcinha da primeira corrente, uma alcinha do ponto alto, fecho aqui a laçada, fazendo um ponto baixíssimo, formando o picô. Eu vou fazendo o mesmo até chegar aqui próximo à quina aqui do square. Desculpa, recomeçando, eu vou fazendo mesmo até chegar aqui no final do módulo, onde eu vou virar aqui para outra lateral. Já chegando aqui, fiz o picô, já próximo aqui a quina, para virar aqui a lateral da coxa. Eu faço novamente aqui os 5 pontos altos. Aqui faltam apenas 2 pontos para eu chegar aqui nessa alça de 2 correntes e fiz apenas 4 pontos aqui entre o picô. Então, aqui eu vou deixar apenas 4 pontos para que não fique
muito próximo aqui da quina. Então, quando você vier trabalhando o seu, você deixa sobrando sempre 2 pontos aqui até chegar aqui nessa alça. E não importa essa distância que vai ficar aqui entre os picôs. No caso aqui do meu, foram apenas 4 pontos altos que eu fiz aqui, um em cada ponto de base. Eu vou fazer aqui que você vai entender. Então, vou fazer as 3 correntes, formo o picô. E agora, faço aqui mais 2 pontos altos apenas, até chegar aqui na alça. Essa alça de 2 correntes que temos aqui para virar a lateral aqui do módulo. Então, nessa alça de 2 correntes, eu vou trabalhar 5 pontos altos. Então, aqui eu virei a lateral da coxa. Então, aqui eu vou fazer mais 2 pontos altos, um em cada ponto de base. E faço agora o picô. Então, aqui na quina vai ficar dessa forma. Agora, eu volto a fazer os 5 pontos altos, um em cada ponto de base. Feito 5 pontos altos, agora faço novamente o picô. Então, vai ficando dessa forma. Eu vou fazer aqui no comprimento, que no comprimento eu faço uma lateral, trabalhando sempre dessa forma, com os pontos altos e o picô. Na largura da coxa, eu vou fazer também uma outra lateral também, sempre assim, com os pontos altos e o picô. No outro comprimento, também vou fazer da mesma forma e uma lateral vou fazer toda em pontos baixos, que é a lateral que eu sempre vou colocar para a cabeceira da cama. Então, eu vou fazer essa lateral aqui do comprimento, faço essa lateral aqui da largura da coxa. Eu volto trabalhando a outra lateral com você, onde eu vou trabalhar apenas com pontos baixos. Trabalhar aqui as 3 laterais que eu vou fazer com pontos altos e o picô, eu comecei fazendo a primeira lateral no comprimento, a outra lateral na largura, eu também fiz da mesma forma, e é essa aqui a última lateral aqui do comprimento também. Agora, essa outra lateral aqui, que vai ser a lateral onde vai ficar na cabeceira, aqui eu vou trabalhar apenas com pontos baixos. Então, chegando aqui no último bloco, onde eu tenho aqui a alça de 2 correntes, que eu trabalho ponto alto. Na alça, eu faço novamente aqui dentro da alça 5 pontos altos.
E agora aqui, nessa lateral aqui, que é a largura da coxa, em uma dessas laterais, eu vou trabalhar apenas com pontos baixos. Já não faço picô aqui, vou trabalhar uma lateral toda em pontos baixos, fazendo sempre um ponto baixo em cada ponto de base. Quando eu chego aqui para passar de um módulo para o outro, eu faço como eu estava fazendo com ponto alto. Aqui nessa corrente aqui do módulo que eu estou trabalhando, eu faço um ponto baixo, passo para a corrente aqui do outro módulo, também faço um ponto baixo e continuo fazendo um ponto baixo em cada ponto de base. Então, vou terminar aqui essa carreira, que é a última carreira de acabamento. Completo toda a carreira e depois vou cortar o fio e arrematar. Então, volto com você, te mostrando a carreira já finalizada. Depois de finalizado o bico, então ficou dessa forma. Eu tenho uma das laterais aqui toda trabalhada em pontos baixos, que é uma das partes aqui da largura da coxa, onde vai na cabeceira, e as outras partes eu trabalhei com pontos altos e picôs. Ok? Então, estamos finalizando o nosso trabalho. Se você estiver fazendo a sua coxa como coxa de casal, no final ela terá 2,23 m de comprimento e 1,98 de largura. Isso trabalhando com os 72 módulos, que serão 9 no comprimento e mais 8 na largura. Caso você esteja fazendo a sua coxa para solteiro, no final você vai fazer 45 módulos, serão 9 para o comprimento, então terá também 2,23 m e apenas 5 módulos na largura. Então, de largura, no final, ela ficará com 1,24 m. Ok, meninas? Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. Apesar de ser um desafio muito grande, porque são muitos módulos, mas são muito fáceis de fazer e o trabalho final realmente é muito bonito, certinho? Antes de finalizarmos, eu quero convidar você que ainda não se inscreveu em nosso canal para se inscrever, curtir as nossas videoaulas e nos ajude a divulgar o nosso trabalho compartilhando os nossos vídeos em suas redes sociais, ok? Nos vemos então nas nossas próximas videoaulas. Beijinhos e até mais!